Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 3 de junho. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 17, versículos do 1º ao 11. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. E que, pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste eu as dei a eles, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti e creram que me enviaste. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. E tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós iniciamos mais um dia e ouvimos uma das passagens evangélicas mais lindas do Novo Testamento, da Sagrada Escritura, a chamada oração sacerdotal de Jesus. Que é isso? A oração que o Senhor eleva ao Pai, tendo a sua missão sido cumprida. Nós vemos diversas passagens evangélicas que nos mostram Jesus se retirando para orar. Oração o que é? Oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. Então diversas passagens nos mostram que Jesus, ora, ele se retirava por algumas horas, por alguns minutos, ora, ele subia a montanha, rezava, passava a noite inteira em oração, principalmente quando ele tinha alguma coisa muito difícil, muito importante para decidir. Antes de fazer a escolha dos 12, por exemplo, ele passa a noite inteira em oração. Quando ele desce a montanha, ele faz a escolha. Quando está próximo o momento de Judas chegar com os soldados, ele se retira para o Jardim das Oliveiras e eleva a sua oração ao Pai. Poucos momentos dessas orações que são dirigidas a Deus são relatadas. Apenas é relatado pelos evangelistas: o Senhor estava em oração, o Senhor se retirou para a oração. Aqui, nessa chamada oração sacerdotal, porque oração sacerdotal, a própria oração, a própria narração do Evangelho nos mostra isso, né? Jesus como responsável por um rebanho que lhe foi confiado pelo Pai. Então, a humanidade lhe foi confiada, um povo que não é seu, mas do Pai, isso ele diz no Evangelho, e que ele recebe como missão mostrar quem é o Pai, qual é o seu projeto, a porta que ele quer abrir por meio de Jesus para que a humanidade seja reconciliada, o que lá atrás foi perdido, que seja refeito, como de fato aconteceu. Então ele mostra na oração, né, todos aqueles
que o Senhor me confiou, eu os entrego a Ti. Minha missão está cumprida. Interessante um trecho dessa oração de Jesus que ele diz: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me enviastes. Por quê? Porque na liberdade do ser humano, nem todos querem, versículo 9, por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. Porque na liberdade do ser humano, muitos não querem saber de Deus, né? É só nós olharmos à nossa volta, para ficar mais fácil a compreensão. Ao longo da história, no tempo de Jesus, teve aqueles que não acreditaram e por isso o crucificaram. Mesmo depois da morte de Jesus, muitos continuavam não acreditando. Até os dias de hoje, né? Muitos não acreditam em Jesus e que Jesus existiu e que Jesus foi enviado de Deus, e muitos nos dias de hoje não acreditam em Deus, se dizem ateus, enfim. Mas aqueles que na sua liberdade creram nas palavras anunciadas, estavam perdidos e queriam ser reencontrados, queriam ser reconduzidos ao Pai e não conseguiam, todos aqueles que quiseram regressar, estar com o Senhor, que entenderam a mensagem e quiseram, esses foram reconciliados. Olha que forte isso. Aqueles que não querem, a sua liberdade será respeitada, a sua decisão será respeitada. Então Jesus entrega, é como um prestar contas a Deus. Encerrei minha missão cumprida, não tem mais o que fazer aqui. Então rogo ao Senhor que me glorifique para que eu possa voltar para junto de Ti. Aqui na narração do próprio evangelista São João se confirma o que no início do Evangelho de São João ele narra, né? No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Quando ele diz que nada existia, apenas, e mostra na narração, é o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui na oração sacerdotal de Jesus, na oração que ele faz, ele diz isso, né? Rogo-te, ó Pai, que me glorifique para que eu possa voltar para Ti como era no início. É uma passagem belíssima, maravilhosa, essa conversa de Jesus com Deus. E ele então, como dizia, é como um prestar contas, presta contas a Deus, entrega ao Pai a missão cumprida. Aquilo que precisava ser feito foi feito, não tem mais o que fazer. Esta oração que Jesus está fazendo é mais ou menos o que nós vamos viver, viu? Nós estamos aqui ainda neste mundo, na nossa liberdade, temos liberdade de escolha por Deus ou não, e quando nós morrermos, nós vamos também prestar contas. Lembremos que aqui o Senhor morreu e ressuscitou. Quando nós morrermos, então não é o Jesus daquele que estava em missão, saindo com os apóstolos por diversas cidades, que está levando a oração a Deus, é o Jesus que morreu e ressuscitou. Então quando nós morrermos, nós vamos também prestar contas a Deus da nossa vida. Eita, eita, eita! E o que é que você tem para dizer para Deus, hein? O que é que você tem para apresentar para o Senhor? Pai, te entrego a minha vida com a missão cumprida, como Jesus está fazendo, como São Paulo fez, né? Combati o bom combate. O que é que você está fazendo com a sua vida? O que você terá para apresentar a Deus quando chegar a tua vez de prestar contas da sua vida? Que fique esta interrogação para mim, para você, todos nós, de modo especial no dia de hoje, para observarmos o que nós estamos fazendo com a nossa vida, lembrando que a vida não é só isso aqui, meus queridos. Existe algo a mais, e esse algo a mais ele é eterno. Que nós saibamos viver então aqui de tal maneira que quando chegar o momento de prestar contas, nós tenhamos o que apresentar para o Senhor e possamos voltar, assim como Jesus está voltando para junto do Pai, para o lugar de onde ele saiu, que nós possamos também voltar para a casa do Pai, para o lugar de onde nós viemos. Conduzamos a nossa vida de tal maneira que isso de fato aconteça. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.